Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com você, com a tua família? Eu sou o pastor Joel Brito, do canal Crescendo Juntos. Eu quero te convidar para essa nova temporada, essa nova playlist no nosso canal, onde nós vamos abordar e trazer aqui para você histórias da Bíblia. As pessoas me perguntam, Pastor Joel, como é que você conheceu a Bíblia? Como que você conseguiu gravar textos bíblicos? Como é que você conseguiu aprender sobre a Bíblia? E eu respondo sempre para elas da seguinte forma: eu faço da Bíblia como um grande livro de histórias, e na verdade o é. Só que eu separo cada história e eu crio um lúdico na minha mente e, consequentemente, eu consigo imaginar cada parte da Bíblia como uma história, com começo, meio e fim. Consequentemente, eu consigo, com isto, gravar os textos, versículos, e aí quando eu leio um versículo específico, eu não só consigo trabalhar aquele versículo, mas eu consigo lembrar de toda a história que envolve aquele versículo. Então, isso nos dá condições de abranger muito mais o versículo que é lido, porque você não conhece só aquele versículo, você conhece toda a história, conseguindo assim trabalhar com todo o contexto que envolve aquele versículo. Isso é muito bom, nos auxilia muito. Então, eu quero te convidar, esteja conosco nesse novo tempo de histórias da Bíblia. E nós vamos começar com a história de Jó. Você conhece o livro de Jó, livro que antecede o livro de Salmos e que conta a história de um homem formidável, de um homem que o próprio Deus elogia e que teve a sua história marcante, que teve uma trajetória que tem muito a nos ensinar. Então, senta que lá vem história. Queridos, vamos começar então com a história de Jó. Capítulo 1 do livro de Jó diz o seguinte, eu vou ler aqui alguns versículos apenas para a gente poder adentrar na história de Jó. Versículo 1 do capítulo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. O capítulo 1 já nos mostra Jó como alguém que era íntegro, alguém que era reto, um homem que temia a Deus e se desviava do mal. Mas o que nos chama a atenção, a partir do versículo de número 6, é que esse relato, essas afirmações, vão sair da boca do próprio Deus. Diz o seguinte, a partir do versículo 6. Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás então o responde: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. E Deus fala a respeito de Jó, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então são palavras agora que o próprio Deus está dirigindo a respeito do teu servo Jó. E é interessante aqui porque a Bíblia nos relata que Satanás aparece então diante de Deus e questiona a Deus sobre a forma que Deus abençoa então a Jó. E é interessante que quando Deus pergunta para Satanás de onde ele vem, ele diz que está então rodeando a terra, passeando pela terra. Isso nos leva a pensar lá no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, que fala sobre isso, que o diabo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então esse é o papel do inimigo.
ele tenta em todo tempo encontrar pessoas que estão ali com a sua mente vaga, que estão com a sua vida, sabe, à mercê, com brechas, para que ele possa entrar e destruir. 1 Pedro capítulo 5, o versículo de número 8 fala sobre isso. Esse é o papel do diabo. Ele está andando, passeando, rodeando a terra, buscando aqueles a quem ele possa tragar. E Deus diz para ele que Jó, o seu servo, era alguém respeitável, era alguém respeitado, era alguém que temia a Deus, era uma pessoa íntegra, reta. E o diabo então questiona Deus, dizendo que tudo que ele possuía e essa retidão era porque Deus o abençoava de sobremaneira, mas que se Jó perdesse tudo, Jó iria então blasfemar contra Deus. E a história aponta que Deus permite que Satanás, o diabo, tocasse naquilo que Jó possuía, para que Jó provasse para o diabo que ele temia Deus, que ele era um homem íntegro, reto, não por aquilo que ele possuía. E então o diabo ele se ausenta, sai da presença de Deus, e com a autorização de Deus, ele vai então ali na vida de Jó tocar em tudo que ele possuía, para ver se Jó iria blasfemar contra Deus. É interessante porque quando o inimigo ele questiona a Deus sobre a integridade, a retidão, o temor de Jó, era porque Jó possuía bens, porque Jó ele era um homem muito próspero, abençoado, que isso era o motivo dele guardar toda essa retidão. Isso nos leva a refletir um pouco, que somos abençoados por Deus, Deus nos guarda, Deus abençoa a nossa casa, a nossa família. E será que é isso que mantém a nossa integridade? Será que é isso que mantém o nosso temor? Será que é isso que mantém o nosso amor para com Deus? Isso é algo que nós precisamos pensar em todo o tempo. Será que se perdêssemos tudo, nós iríamos manter a nossa retidão? Então acompanhe essa história, porque quando o inimigo ele passa então a tocar, primeiro ponto, nos bens de Jó, Jó ele não abre a sua boca, Jó ele se mantém. Vamos acompanhar versículos 14, 15, 16 e 17, fala sobre isso. Diz: veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam juntos a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Aos servos mataram ao fio de espada, e só eu escapei para lhe trazer a notícia. Então a primeira notícia de impacto contra a vida de Jó foi de que seus animais, seus bois, suas jumentas foram saqueadas, foram roubadas. Jó não abre a boca. E mal terminou de falar aquele mensageiro, chegou um outro, no versículo 16, dizendo, este ainda estava falando. Veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer a notícia. Então preste atenção que pouco a pouco os bens de Jó estão sendo consumidos. No versículo 17, estando ainda este falando, veio outro e lhe disse: dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. Aos servos mataram a fio de espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Então, de uma hora para outra, todos os bens, animais, as posses de Jó se vão. E Jó, ele não abre a boca para questionar, se queixar. Jó, ele se mantém firme. E o texto continua
apontando agora algo mais grave, algo mais sério, porque o texto vai nos apontar que agora os filhos de Jó é que seriam feridos, os filhos de Jó perderiam ali a sua vida, e isso vai mexer com Jó. A partir do versículo de número 18 diz: estando ainda este falando, veio outro e lhe disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão mais velho, e quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Então, agora a informação que chega para Jó é algo pesado. A notícia que chega para Jó fala que seus 10 filhos estavam, como de costume, festejando, fazendo festas, se reunindo, tendo aquele tempo de comunhão em família na casa do filho mais velho, e de repente um vento muito forte fez com que o local onde eles estavam caísse e todos os seus filhos morreram. E o texto diz para nós que no versículo 20, pela primeira vez, Jó, ele vai ter uma atitude. Diante daquela informação que está chegando a ele, Jó, diz o versículo de número 20, ele se levanta, ele rasga o seu manto, raspa a cabeça e, lançando-se em terra, o texto diz que Jó adorou. Jó adora a Deus diante talvez da notícia mais pesada, diante da notícia que talvez mais mexeu com a sua estrutura, que faz com que ele rasgasse ali o seu manto, as suas vestes, raspasse ali a sua cabeça, num momento de grande pressão, de grande dor. O texto diz que ele se lança em terra, e o texto aponta para mim e para você que Jó vai adorar a Deus. Parece algo surreal. Parece algo surreal o que este homem está fazendo. Diante de uma dor tamanha, diante de uma aflição, uma angústia tão grande. Porque somente quem perdeu um ente querido, e principalmente um filho, sabe dessa dor, sabe dessa angústia, sabe o que é ter o seu emocional abalado. A história diz que Jó, ele se lança em terra com as suas vestes rasgadas e ele vai então adorar a Deus. E a palavra que sai da boca de Jó, que Deus disse que ele era um homem íntegro, reto, um homem que temia Deus, que se desviava do mal, um homem que agora, na sua maior angústia, se dobra diante de Deus e diz o versículo 21. Ele vai declarar: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Diante da maior angústia na vida do homem, Jó, ele preferiu adorar. Diante da maior aflição em sua vida, ele perdeu os animais, ele perdeu ali os seus bois, as suas jumentas, ele perdeu ali os seus cabritos, né? Ele perdeu ali também os seus camelos, suas ovelhas, mas nada disso o abalou em extremo. Mas quando mexeu com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos, aí sim Jó, ele sentiu, mas mesmo assim,
ele se dobra diante do Senhor e ele diz: bendito és tu, Senhor. Bendito és tu. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa parte na vida de Jó, com certeza, é o que muitos pensam, como Jó conseguiu, num momento tão grande de aflição, adorar a Deus. Talvez você que está acompanhando essa história, talvez você já tenha questionado, se perguntado isso, ou às vezes nós não somos super-homens, você não é uma mulher maravilha, e muitas vezes nós, por coisas tão menores, estamos nos queixando, reclamando, questionando a Deus. Mas Jó nos mostra aqui o que é um homem que teme a Deus, o que é um homem que se desvia do mal, a atitude de alguém que verdadeiramente serve a Deus e que guarda o seu coração para que o mal não tome os seus lábios. Então essa primeira fase da vida de Jó tem para nós um grande ensinamento. Jó era alguém que demonstrou para Satanás que os seus bens, até mesmo seus filhos, não eram a causa de Deus o estar abençoando. Jó mostra para nós que o fato dele ter prosperidade em todas as áreas da sua vida, inclusive tendo as bênçãos de Deus sobre os seus filhos, que eram prósperos, filhos que tinham comunhão, que amavam uns aos outros, e mesmo Jó perdendo tudo isso, ele manteve a sua integridade. O verso seguinte fala sobre isso. O verso 22 diz: em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus alguma falta. Então Jó, ele não jogou peso, Jó, ele não jogou questionamento, a culpa. Jó, ele não atribuiu nada disso a Deus. Jó não questionou a Deus sobre tudo isso que estava acontecendo na vida dele. Jó viu todos os seus bens e sua família indo embora, se perdendo, e mesmo assim ele manteve a sua integridade. Mas isso era apenas o começo, porque a segunda provação está prestes a chegar na vida de Jó. O diabo, ele volta novamente à presença de Deus. E a história diz que o Senhor disse para Satanás uma vez mais: viu lá meu servo Jó? Ele se manteve íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal. E o diabo então diz: mas pele por pele, ele te serve porque o Senhor o tem abençoado com muita saúde. Ele te serve porque o Senhor o tem guardado. Agora toca na saúde dele e vai ver se ele não vai blasfemar. Isso está no versículo 4, no versículo 5. Diz assim o versículo 5: mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Uma coisa que o ser humano tem por preciosa é a vida, é o dom da vida. E eu me lembro da história de Jacó e Esaú. Esaú, ele era um caçador, mas naquele dia ele foi para caça e nada conseguiu apanhar, e ele voltou com muita fome, uma fome extrema. E Jacó, ele estava preparando ali um guisado, Jacó, ele estava preparando uma refeição, e quando Esaú se aproxima e sente aquele cheiro, é como se a barriga de Esaú gritasse mais alto: chegou a hora de saciar a minha sede, a minha fome, senão eu vou morrer. E o texto é a história lá de Jacó e de Esaú. Diz que Esaú fala para Jacó: me dá um pouco desse guisado, me dá um pouco dessa
dessa comida que você está fazendo, porque eu estou morrendo de fome, eu vou morrer. E então Jacó faz ali com ele uma troca, uma negociação, pedindo para que Esaú lhe desse, como irmão mais velho, como primogênito, lhe desse então o direito da primogenitura. E Esaú está numa situação tão delicada, achando que a fome era tamanha que ele poderia morrer por causa daquilo. Ele troca, ele aceita a negociação e concede a Jacó então a bênção da primogenitura. Ele tem a sua fome saciada, ele tem a sua vida poupada, porque ele achava que iria morrer de fome, mas ele troca ali a sua vida, né, naquela negociação. Ele achava que ia morrer, mas para preservar a sua vida, ele prefere abrir mão da bênção da primogenitura e entrega nas mãos então de Jacó. Então o texto aponta para nós, voltando aqui para a história de Jó, o texto nos diz que o diabo, ele fala para Deus, Jó, ele só preserva essa retidão toda que tem contigo porque ele tem saúde. Mas se ele ver que a vida dele está em risco, que ele pode perder essa vida, com certeza ele vai abrir mão dessa integridade, ele vai blasfemar contra ti. Então Deus permite que Satanás pudesse tocar na saúde de Jó, e aí começa a segunda fase, a segunda provação na vida de Jó. E o texto então nos diz, versículo de número 6, Deus ele fala o seguinte para Satanás: disse o Senhor a Satanás, pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então o diabo ele vai tocar na saúde de Jó e tocar na saúde dele de tal forma que Jó pudesse ter agora o seu estado físico totalmente comprometido, e não só o estado físico, mas também o estado mental, porque Deus falou, você não pode tirar a vida de Jó. E o modo que o diabo encontra é lançando sobre a vida de Jó o estado físico, enfermidades da ponta dos pés à ponta da cabeça, e principalmente trabalhando ali também o emocional, a mente de Jó, para que ele pensasse que aquela enfermidade o levaria à morte. E aí sim o diabo pensava que conseguiria então fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. Mas vamos ver o que o texto então nos aponta. O versículo 7: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó, olha só a atitude de Jó. Então Jó, tomando um caco de telha para com que se raspar, se coçar, assentou-se no meio do pó da cinza, e sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Alguns estudos apontam que a mulher de Jó, a mulher nessa época, não teria essa ousadia, essa coragem de se levantar contra um homem e falar dessa forma. Algumas traduções dizem que ela teria dito para Jó: Jó, peça a bênção de Deus e morra. Peça para o Senhor te liberar, peça para Deus, te abençoar, para que esse tormento acabe, para que você possa descansar, para que você possa morrer. Mas a tradução diz que ela fala para Jó: amaldiçoa a Deus e morre. Acaba com isso, homem. Acaba com esse sofrimento, termina com essa angústia. E o texto segue
no versículo de número 10. Respondeu-lhe ele. Jó responde então à sua mulher: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Se tem uma área e um lugar que o diabo ele mais tenta trabalhar na vida do ser humano, é na mente. É na mente. A batalha de todo homem, a batalha de toda mulher é na mente. Se tem uma área que o inimigo ele vai tentar te atacar, é na sua mente, dizendo que Deus não é na tua vida, dizendo que o mal que lhe sobreveio, seja na saúde, seja na família, seja perdendo as suas posses, seu trabalho, seja perdendo seu carro, os seus bens, onde o diabo ele mais vai trabalhar é na sua mente, para que você acredite que Deus não está contigo, que Deus não está te guardando, que Deus não está olhando para você, para que você acredite nisso que Ele coloca na sua mente, para que você blasfeme, para que você murmure, para que você questione a Deus. Mas Jó, uma vez mais, ele vai nos ensinar algo formidável, algo tremendo. Jó, mesmo ouvindo essas palavras da sua esposa, dizendo: Jó, para você acabou. Jó, a tua vida acabou, homem. Sabe, amaldiçoa a Deus, acaba com essa história, acaba com essa integridade, acaba com essa retidão do seu coração, acaba com essa fé. Quantas vezes nós somos questionados pelas circunstâncias que querem nos dizer que estamos guardando a nossa fé em vão, que estamos guardando a nossa retidão em vão, mas Jó está nos ensinando aqui nessa história. Jó, diante novamente de uma situação tão crítica, agora onde a sua vida está em risco, Jó, ele responde para sua mulher: nós recebemos o bem, o favor de Deus até agora. Será que não poderíamos receber o mal e conservar a nossa retidão? Então, Jó, ele mantém a sua integridade. Jó, ele mantém o seu coração reto diante de Deus e não vai murmurar por causa das circunstâncias. Eu quero concluir essa primeira parte da história de Jó, dizendo que Jó, então ele vai receber 3 grandes amigos que vão entrar nessa nossa segunda parte da história de Jó. Os amigos eram Elifaz, Bildade e Zofar, amigos que vieram de regiões distantes quando ficaram sabendo do sofrimento e da angústia do seu amigo Jó, um homem que era respeitado e muito querido por todos. Quando os amigos ficaram sabendo, Jó está sofrendo, Jó perdeu seus filhos, Jó está enfermo, gravemente enfermo. Então eles rapidamente, eles arrumam tudo para essa viagem longa e eles vão se encontrar com seu amigo Jó. E aí, esta é a segunda parte da nossa história e eu quero que você continue conosco. Então, que o teu coração crie expectativas para que a gente possa acompanhar a segunda parte da vida de Jó, da história de Jó. Que Deus te abençoe e a minha oração é que o Senhor conserve o teu coração reto, íntegro. A minha oração é que Deus conserve a tua vida no temor do Senhor, para que Deus ele possa se agradar de ti em todos os teus caminhos. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.